Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Wagner Correia. O professor Wagner Correia é professor do primeiro ano do curso de Direito, é advogado e juiz de direito aposentado. Nós vamos conversar com o professor Wagner sobre generalidades do direito de uma forma em geral. Professor Wagner, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. E eu começo perguntando ao senhor o seguinte: no primeiro ano do curso de Direito aqui da Uniara, o senhor ministra a aula lá, e o senhor percebe o quanto que os alunos vêm com aquela vontade de conhecer o direito, de saber das leis, etc. Mas a população, de uma certa forma, desconhece o quanto o direito está ligado na nossa vida cotidiana. Eu gostaria de conversar com o senhor exatamente sobre esse tema, o direito e a nossa vida cotidiana. O senhor nos desse, assim, exemplos de como o direito está diariamente ligado ao nosso dia a dia, à nossa vida de uma forma em geral. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, e eu começo então perguntando exatamente isso. Exemplos de ligação do direito com a vida cotidiana nossa de todo dia. Perfeito, eu agradeço o convite. A honra de estar aqui é toda minha. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que nós, professores da Uniara, temos mais a obrigação também de comparecer aqui para poder prestar esclarecimentos, informações. Eu estou aqui há 20 anos e a gente acompanhou o desenvolvimento dessa faculdade nesses últimos anos. Então, a nossa participação, eu acho que não pode se limitar à sala de aula. No tocante à participação, a necessidade de verificação daquilo que o direito faz com as pessoas, para aquilo que o direito serve no dia a dia, é interessante notar que todos nós, mesmo nós que somos juízes, somos advogados, somos professores, no final das contas fazemos algumas confusões e nos deixamos levar por certos acontecimentos. Há uma frase histórica no ensino do direito do Brasil, o professor Goffredo da Silva Teles, ele diz que o direito é a ciência da convivência. E eu acho que isso é perfeito, porque conviver tem a ver com ética. Os gregos diziam que ethos, de onde vem a palavra ética, significa a morada humana. E a morada humana depende exatamente da convivência. Eu não acredito, e nem um pouco, na obrigação de amar uns aos outros, mas eu acredito perfeitamente na obrigação de respeitar um ao outro. Esse respeitar um ao outro é que resulta na convivência. A gente tem observado, nos últimos anos, alguns acontecimentos que são absurdos, né? Chegam às raias do absurdo, né? Posições tomadas por juízes, por advogados, por promotores, pelos policiais, que nos desencantam, né? Nós, cientistas do direito, ficamos desencantados. Pessoas que se envolvem paralelamente, às vezes tangencialmente, em acontecimentos trágicos, né? São condenadas barbaramente, né? O judiciário é assoberbado do jeito que está. Eu estive conversando com um ministro do STJ um dia desses, e ele falou: olha, Wagner, eu tenho recebido mensalmente 1.500 processos, fora o acervo. Como é que vai dar conta disso? Não dá conta. É impossível dar conta, né? Para piorar a situação, a gente observa que os tribunais, mesmo o Supremo Tribunal Federal, né, acaba se deixando levar por questões não jurídicas, por questões que envolvem, às vezes, interesses que não tem nada a ver com a atividade do Estado. Essa última discussão sobre as células-tronco, né? O Brasil é um país laico. Não me interessa se a pessoa é judia, se ela é budista, se ela é católica. O assunto ali é puramente técnico, puramente jurídico. Da área da saúde, e um dos ministros ligado à Igreja Católica, por razões religiosas, pede vista do processo e não devolve o processo a tempo. Quer dizer, um ministro do Supremo Tribunal Federal dá o exemplo de não devolução e de não cumprimento do prazo. Essa linguagem parece muito técnica, mas é para que a população perceba
né? Como é que as coisas funcionam? Por que é que um processo demora? Porque nós temos, primeiro, um Código de Processo Civil que tem 1 milhão de recursos, né? Os recursos mais inimagináveis da face da Terra. Depois, um volume infindável de trabalho. E o que eu acho pior, a falta de conhecimento, né? Quando a população tem acesso aos direitos que são próprios nossos, por exemplo, os direitos da personalidade, previstos lá na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 10º, né? Previstos no Código Civil a partir do seu artigo 11º, né? Esses direitos da personalidade, vida, honra, liberdade, integridade física, imagem, etc. e tal, nada disso é preservado, né? Nada disso é preservado, a nossa imagem é devassada a qualquer instante, né? Os nossos direitos primários, né, de vida digna, né, não são observados? Não são observados. O Judiciário fez um esforço muito grande tentando fazer com que funcionassem os juizados especiais de pequenas causas. Não tem funcionado, nós temos que ser realistas. Hoje o que se verifica é assoberbados. Um acúmulo violento, não é? E não se encontram soluções, às vezes, para as questões mais simples, não é? As grandes empresas, especialmente as de telefonia hoje em dia, que são os bancos, por exemplo, também, não é? Que são as empresas que mais criam problemas, eu acho um absurdo completo o desrespeito dessas empresas. Desrespeitam os nossos direitos, cobram taxas indevidas, contas indevidas, não instalam telefones pedidos, né? E aí a gente entra com a ação. Entra com a ação no dia seguinte e eles cumprem. Meu Deus do céu, por que não cumpriu antes? Exatamente. Que raio de departamento jurídico, que espécie de advogados eles têm lá? Parece que é uma ideia de vamos ver o que vai dar. Vamos protelar, porque quem sabe o camarada cansa. Mas isso só acontece exatamente em razão dessa sua questão. O direito, ele sobrepaira a sociedade, mas a sociedade não conhece o direito. E não se trata de conhecer o direito de uma maneira técnica, de uma maneira profunda. Conhecer o direito do dia a dia, né? Os nossos velhos avós diziam assim, você não tem nada a ver com a minha vida. Não é? Na rua, no dia a dia, as pessoas... Está escrito isso na Constituição. Claro que de outra forma, não é? O direito à privacidade, ele está protegido, não é? Está de outra forma. Por que é que nós, cientistas do direito, por que as universidades não se aproximam do povo? Não é? Com cursos até gratuitos e em larga escala, não é? Sem conotação política nenhuma, seja quem for o prefeito, seja quem for o governador, seja quem for o presidente da República, não é? Sem a mínima conotação política, porque se houver conotação política, irá por água abaixo, evidentemente. Por que nós não nos dispomos, né, a criar uma espécie de uma ONG, digamos assim, para dar conhecimento, que leve para o povo, que vá na praça, que sente na praça, né? O professor Roberto Lira, da Universidade de Brasília, dizia que o direito que deve ser posto é o direito achado nas ruas. Por que nós não levamos o direito às ruas? Nos campos, nas praças, por que não? Repito, sem conotação política, sem ingerência política. O desembargador Amaral Arruda, aqui também com uma forte ligação em Araraquara, ele sempre perguntava aos seus alunos do primeiro ano, quando eles chegavam no primeiro dia de aula, o que vocês conhecem de direito? E quando os alunos respondiam que não conheciam nada, ele perguntava, então como é que vocês viveram até agora? Né? Porque o direito realmente está intimamente ligado com as ações do dia a dia, seja até questões de saúde, questões de respeito à integridade física da pessoa. As mínimas coisas que a gente não percebe. Uma pessoa entra num ônibus, paga a passagem, ela fez um contrato de transporte, o transportador é obrigado a levar aquela pessoa incólume a seu destino. Se acontece um acidente... Ele tem a obrigação de pagar, existe responsabilidade civil objetiva. Nós sabemos o que é isso, mas é uma explicação muito longa para isso, mas existe a obrigação de indenizar, eu acho que assim fica fácil de entender. Quando eu entro na cantina, né, e falo assim, me dá uma esfirra e uma Coca-Cola. Fiz um contrato de compra e venda. Quando eu levanto de manhã e abro a torneira e acendo a luz, eu assumi a obrigação de pagar a água e a luz. O direito
convive conosco. No dia a dia, né, professor Wagner? Por isso que o professor da São Francisco, né, dizia, direito é a ciência da convivência. Mas eu vou mais longe, é a ciência da boa convivência. Do respeito que nós devemos ter um com o outro. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Wagner Correia. Professor Wagner, como o senhor bem colocou no primeiro bloco, as pessoas não percebem, às vezes, né? Especialmente quem não é da área jurídica, quem não atua na área jurídica, não percebe o quanto o direito está intimamente ligado com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, inclusive relacionado até com outras ciências, as ciências biológicas, até mesmo as ciências exatas. Mas eu queria que agora, para que essa ideia ficasse cristalizada para o nosso telespectador, que a gente tratasse, por exemplo, de alguns casos que a gente tem visto aí na ordem do dia ou na mídia de uma forma geral e que repercutem necessariamente na preservação dos direitos básicos do cidadão e a gente não está verificando isso acontecer. Gostaria que o senhor comentasse alguma coisa nesse sentido. Pois não. Eu acho que a gente pode tratar disso inicialmente de uma maneira um pouco genérica e depois descer ao conhecimento de alguns casos concretos, né? A gente observa todo dia na imprensa, na escola, na conversa com as pessoas e nas ruas, críticas a uma série de coisas. Não, critica-se o uso de drogas, vamos combater as drogas e etc, etc, etc. Aí eu chego em casa, normalmente, no meu dia a dia, ligo o televisor para assistir alguma coisa. Propaganda de cerveja. Alguém aqui me diz que cerveja não é droga? É álcool. Cigarro. Propaganda de cigarro. Ora, o problema é do Estado, o problema é educacional, não é? Vende-se droga através de uma conduta que eu, pessoalmente, considero ilícita. Não é? Por que eu considero ilícita? Quando os atos jurídicos são praticados, eles são praticados, teoricamente, de uma maneira perfeita. Mas eles podem estar viciados por erro, dolo, coação. Né? Erro, dolo e coação tem a ver, inclusive, com esse tipo de atividade. Né? Eu, pessoalmente, digo para os meus alunos, eu considero que a propaganda de bebida alcoólica e de cigarro é propaganda que deveria ser retirada do ar porque ela é dolosa. Me permita só fazer um adendo. Esse programa de extraordinária audiência chamado Big Brother, que na minha avaliação é uma apologia ao uso de consumo de bebida alcoólica e também do cigarro, sim, essas festas que os jovens ficam lá e a gente vê até a garotada assistindo, acho que se encaixa dentro do que o senhor está falando. Perfeitamente. Eu não vejo a menor distância entre isso. Isso leva a um falso conhecimento da ética, sem dúvida, do comportamento ético de cada um de nós. Não é? Eu vejo a propaganda da cerveja, por exemplo, e a propaganda da cerveja parece que quem toma a cerveja está sempre acompanhado de uma mulher bonita. É verdade. Não é? E normalmente é o contrário, normalmente é o contrário do que acontece, né? É verdade. Principalmente porque algumas das cervejas que a gente toma são horrorosas, né? São de péssima qualidade. É. Vamos ser
claros aqui, né? Eu acho que nós, cientistas do direito, não podemos querer dourar a pílula, né? Exato. Mas tecendo casos mais concretos para verificar como é que isto é empurrado goela abaixo, não é? Esse último caso dessa menina, não me lembro o nome, que caiu de uma janela ou foi jogada de uma janela, não sei. Há muitos anos atrás, no Brasil, isso era tratado de maneira diversa, né? A Constituição assegura que todos nós somos inocentes até que sejamos condenados. As pessoas têm sido condenadas no Brasil antes. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Eu não estou dizendo que haja ou não haja inocência. O que eu estou defendendo é a aplicação do direito. A aplicação do direito é mais profunda do que a vaidade das pessoas. Sem dúvida. Seja do Ministério Público, seja da polícia, seja do judiciário. Do jornalista. Seja do jornalista. O jornal quer fazer a apologia disso para ganhar audiência, para vender os exemplares na banca. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era estudante de Direito e eu queria ser jornalista. Como todo jovem, passa mil coisas na cabeça, né? E um dia eu fui à Folha de São Paulo, a antiga Folha de São Paulo. E conversei com um jornalista que me disse o seguinte: olha, Wagner, jornal no Brasil, isso faz 40 anos, me disse assim, jornal no Brasil só vende com 3 coisas na capa: sexo, futebol Violência. e violência. Lamentável. Continua sendo a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa. É Hoje se insere um pouco mais a política, porque a política acabou virando uma coisa também absurda nesse país, né? E não estou dizendo de agora. Já né? de algum tempo. Desde a época da ditadura militar, que foi o período pior da história desse país, desde o fim da ditadura militar, a gente ainda está patinando. Né? A cada dia um novo escândalo. Mas veja, essa menina caiu da janela ou foi jogada? Não sei. Não se pode afirmar aqui. Tá certo? Não há provas ainda contundentes. O artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal diz: absolva se não houver provas. Tá certo? Muito bem. Mas a mídia já condenou. Já condenou. A postura do promotor e a postura inicial do delegado, que agora se retratou um pouco, já condenou. Eu pergunto, se daqui a uma semana ficar comprovado que essas 2 pessoas são inocentes, quem vai reparar esse dano? Quem vai reparar esse dano? Perfeito. Eu gostaria de ser advogado deles para poder pedir a reparação de danos, porque é monstruosa. Sem dúvida. Financeiramente, a reparação de danos deve ser monstruosa. Foram execrados nacionalmente. Mas jamais, qualquer valor vai eles reparar vão isso. conseguir recuperar a sua imagem positiva. Caso antigo da escola de base em São Paulo. Sim, foram execrados pela mídia. Foram execrados pela mídia e se chegou à conclusão de que não eram eles. Foram inocentados. Agora, a partir do momento em que nós, povo, nós todos, tivemos consciência do que é essa ciência do direito, de como ele deve ser levado, né? E não é o caso que está na mídia, mas o caso do dia a dia. As pessoas são perseguidas, são maltratadas, né? Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Não é? O negro hoje, não é? Ele é tão discriminado como era no passado. Ou não é? Alguém vai dizer que as coisas mudaram, que esse país virou uma coisa maravilhosa. Sem dúvida. Não é? E a minha vontade, e eu já fiz essa proposta em outros lugares, é de que se leve o direito à rua. Eu tento fazer isso com os meus alunos. Eu brinco muito, falo bobagens, conto histórias fantasiosas. É para cativá-los, né? Não é? E eu acho que eu consigo um bom resultado, sem porque dúvida. Chegam no fim do curso e lembram das aulas do primeiro ano. E fica aí a proposta da gente criar, sem influência de nenhum político, pelo amor de todos os deuses, né? Uma hipótese da gente levar à rua. Lembra-se, lá tem os Médicos Sem Fronteiras. Sim. Vamos criar o Direito Sem Fronteiras. Direito Sem Fronteiras. Sem dúvida. Fica aí a sugestão do professor Wagner Correia. Eu quero agradecer imensamente a presença do professor Wagner Correia, um brilhante advogado desta casa. Está aí toda a sua explanação que bem demonstra isso. Muito querido por todos os nossos alunos. E eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais, professor Wagner. Eu só tenho a agradecer o convite, né? E pedir desculpa pelo meu entusiasmo. Imagina. Porque eu, quando falo de direito, eu me entusiasmo mesmo. Dando aula, todo mundo aqui na faculdade sabe que a minha aula é um barulho imenso, muito
muito levado pelo meu entusiasmo. E um bate-papo agradável desse me entusiasma muito também. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Wagner Correia, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.